Momento do Discipulado. Salomão foi discipulado para ser rei, mas nem tudo foram flores no caminho dele. Problemas aconteceram, percalços, concorrência, disputa. Nós temos uma passagem interessante em 1 Reis, no capítulo 1, quando o Adonias era o filho mais velho de Davi, se lançou para ser rei. Ele se candidatou a ser rei, tirando assim a sorte, lançando a sorte dele nos recursos humanos, fazendo contatos, chamando pessoas, prometendo coisas, ou seja, fazendo política, porque ele queria ser rei. Ele achou que era assim. Aos olhos dele, as coisas eram assim. Mas acontece que o reino de Israel era de Deus. E as coisas com Deus não são assim. Hoje há muitas pessoas nas igrejas que querem ocupar cargos, querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem criar um departamento assim, querem fazer. Eles pensam que as coisas de Deus são assim, formuladas na cabeça da gente, de acordo com o pensamento de cada um. A obra de Deus tem uma autoridade, que é o Senhor. Deus orientou, mostrou, revelou, dirigiu e encaminhou a situação ou não. Nós temos que ter a direção de Deus. O Adonias quis reinar pelo eu dele, mas o escolhido era o Salomão. E a disputa estava se aproveitando de uma situação de Davi, que estava já enfermo, velho e praticamente de cama. E as coisas estavam acontecendo já praticamente ignorando a existência de Davi, que apesar de fraco e adoentado, ainda era o rei em Israel. Para Deus as coisas são muito claras. O líder pode estar fraco, mas ele é o líder. Se foi colocado por Deus, é ele. O líder deve ser acatado, respeitado. Quando Deus faz as coisas, ele faz de uma maneira harmônica, uma maneira que flua, e a gente vai ver frutos desse trabalho. Mas, concorrentemente, o eu das pessoas quer meter o dedo na obra de Deus, criticando este e dizendo que a igreja deveria ser diferente, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. É triste a gente ver pessoas querendo, com a cabeça delas, o eu delas, fazer o que o Adonias fez. O que o Adonias fez? Começou a fazer política, confabulou com muita gente, prometeu cargos e certamente facilidades para uns, para outros, para buscar apoio das pessoas que eram mais importantes no reino. Por fim, ele se sentiu muito seguro e lançou a campanha num grande churrasco que ele fez, convidando todas as autoridades, e queria, a partir dali, lançar a sua candidatura e já sair dali como um rei aclamado pelo povo. Mas ele não buscou a Deus, não quis saber de Deus. Por outro lado, a ação dele despertou reações. E Deus, usando outras pessoas, o profeta Natã, a própria mãe de Salomão, a Batseba, começaram a agir e foram ao rei Davi perguntar sobre isto. E Davi teve então que agir, fazer alguma coisa, e ele entendeu a situação. O Salomão tinha entre 12 e 16 anos de idade naquela época. Era muito novo, um adolescente. E por isso, Davi deixou o tempo passar, esperando que o Salomão amadurecesse. Mas o Adonias precipitou as coisas e não esperou. Talvez até conscientemente. Pode ser que ele tivesse pensado que se o Salomão amadurecesse, ele não teria vez, o Adonias. Então ele aguardou
ainda enquanto Salomão era adolescente, para lançar a sua candidatura a rei no lugar do pai Davi. Isso, o Adonias. Mas a ação dele precipitou a reação e assim o Davi teve que decidir alguma coisa. Quando ele decidiu, ele disse, não, Salomão foi escolhido pelo Senhor, unjam Salomão, não importa a idade dele agora, unjam Salomão, profetas, sacerdotes, autoridades, coloquem na minha mula, coloquem a minha coroa na cabeça dele e façam-no assentar no meu trono, Salomão será rei. Aquilo foi feito, deu certo, o povo gostou, aclamou e houve muita festa, e o Adonias saiu envergonhado, derrotado, e muita coisa aconteceu, por fim o Adonias morreu também. Eu quero mostrar aqui o seguinte, não adianta você querer fazer uma coisa para a qual você não foi preparado. Nas igrejas há muita gente que não tem condições de liderar, não lideram ninguém, mas querem estar lá na frente falando, aparecendo, mostrando, ensinando. Eles não têm experiência de discipulado, não lideram ninguém, eles não são humildes para evangelizar e querem aparecer na igreja. Isso acaba sendo um problema, o espírito de Adonias. Mas o Salomão nem estava aí, nem estava ligando. Ele foi discipulado para ser rei, estava sendo preparado, aprendendo, estudando, sendo humilde, acatando a autoridade de Deus através do profeta Natã. O Davi já não tinha muito tempo para dedicar ao Salomão. Enquanto Salomão era mais novinho, digamos, lá pelos 4, 5 anos de idade, Davi dava atenção a ele. Mas depois Davi ficou muito velho, cansado, e o Salomão já era adolescente, mas quem cuidava dele como autoridade espiritual era o profeta Natã, designado pelo próprio pai, o rei Davi, e aprovado pelo Senhor. O Salomão teve o que havia de bom e de melhor na sua época, de ensino, de temor a Deus, ensino na Bíblia e o condicionamento de suas atitudes, a obediência à lei de Deus. Salomão teve o que havia de melhor, ele foi preparado para isto. Deus nos ensina que nós estamos preparando uma nova geração. Eu gostaria de ver pais conscientes, cuidando de seus filhos até os 5 anos de idade, porque depois vão ter pouca influência, depois dos 5 anos de idade. A liderança, a autoridade, o amor dos pais, tudo isso vem, de certa forma, até os 5 anos de idade. Depois é só acrescentar informações. A continuação do processo de educação é acrescentar informações. A formação do caráter praticamente já está bem encaminhada. A personalidade já está toda definida até os 5 anos de idade. O caráter, a sua formação já está bem encaminhada. Os pais devem dar muita atenção aos filhos até os 5 anos de idade. Muita prioridade a isto. As meninas precisam aprender sobre casamento e virgindade, enquanto são crianças. Não tem que esperar a adolescência. Quando esperar a adolescência pode ser tarde demais. A maioria das mulheres no Brasil perde a virgindade na adolescência. Os pais cristãos não têm que esperar a adolescência para falar disso para as meninas. Tem que falar enquanto são meninas, crianças. E os meninos também têm que ser ensinados pelos pais enquanto são pequenos, porque aceitam. Quando chegam à idade da adolescência, praticamente já não aceitam ensino dos pais. Você já reparou isto? Pois é, o Salomão já tinha recebido tudo. Deus entendeu que na adolescência ele já era cabeça feita, já estava preparado para ser rei. E muitos pais esperam, não sei de onde eles tiram isso, esperam os filhos chegarem à adolescência para começarem a falar de sexo ou dar orientações sobre trabalho e a vida. Eles já perderam a guerra. Quando adolescentes,
as pessoas já são cabeça feita. Os pais não têm mais autoridade sobre adolescentes. Tem que ensinar enquanto são crianças, ganhando o respeito, a admiração e a obediência dos filhos. Pois é, esse processo de discipulado aconteceu com o Salomão por circunstâncias. Não foi Davi que fez isso. Davi não foi um bom pai para nenhum de seus outros filhos. Mas por uma crise, um pecado que se tornou público, uma culpa que Davi quis pagar para com a Batseba, Davi se desdobrou em cuidados com o Salomão quando pequeno ainda, ensinando o caminho de Deus e entregando o restante do tempo do Salomão para o profeta Natan continuar esse processo de aprendizagem. Pois é, nós temos que entender isto. Os filhos precisam ser ensinados enquanto são pequenos. Os pais conscientes têm que ensinar os filhos enquanto são pequenos. Deus me deu uma revelação tremenda, mas eu somo esta a outras revelações na mesma direção, que a bandeira do Brasil estava lá no buraco, num abismo, toda escurecida, deformada, e o círculo central, que tem a faixa Ordem e Progresso, estava todo modificado. Ele se transformava num grande olho, um olho do abismo para fiscalizar a nossa vida. Assim que a bandeira do Brasil tinha se transformado, um olho. E eu entendi que é o projeto do governo de fiscalizar a nossa vida. E há outras revelações nessa direção, e o governo tem pressa. O olho do anticristo é o mesmo olho que aparece sobre a pirâmide da nota de $1. Você já viu a nota de $1? Aquela pirâmide do iluminado? Aquele olho em cima não é de Deus, é de Satanás. Esse mesmo olho está com projetos no Brasil de fiscalizar a vida das pessoas, principalmente dos cristãos. E eles têm muita pressa de colocar em prática todo esse projeto de formação da cabeça das crianças nas escolas. Esse projeto, nós entendemos que é uma deformação da cabeça das crianças nas escolas, e esse governo tem pressa de fazer isto. Os pais cristãos conscientes precisam acordar e ganhar seus filhos depressa enquanto são pequenos. Deus está falando conosco, discipular os filhos. Mas nas igrejas também, nós temos como cristãos que entender isso, a prioridade 000, antes de tudo, é cuidar dos novos. Quando vem uma pessoa nova, um visitante, uma pessoa que toma a decisão pelo Senhor, uma pessoa que quer caminhar conosco, ela precisa ser acompanhada, discipulada desde o início com muita intensidade. Eu costumo dizer que quando uma pessoa toma uma decisão pelo Senhor, em 3 semanas a gente ganha ou perde aquela pessoa. Se ela for acompanhada todos os dias e com muito amor e ensino das coisas de Deus, ela vai pegar gosto, alegria, amor às coisas de Deus, e em 3 semanas ela já estará firmada para continuar. Se houver negligência, o que normalmente acontece, é largar essa pessoa por 3 semanas, mesmo que ela tenha vindo com muito boa vontade, coração quebrantado, tenha chorado na presença de Deus. Se perdermos 3 semanas, praticamente já perdemos aquela pessoa. A primeira infância espiritual é a mais importante também. Temos que concentrar a nossa atividade nos novos. Nós estamos trabalhando para formar uma nova geração. Temos que começar do princípio. Crente velho não adianta, que não muda, nem para cá nem para lá. Como dizia um pastor, não anda nem desanda, então a gente não se preocupe com ele. Mas os novos são essenciais, são prioritários, e nós temos que dar toda a atenção ao novo convertido, ao novo cristão, ao novo discípulo, nos primeiros dias com muita intensidade,
para ganharmos aquela pessoa. Caso contrário, vamos estar na fila de perdermos aquela pessoa também, infelizmente.